A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Estamos aqui hoje para mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus pela sua vida que aqui está conosco. Quero aqui te convidar, você que está pela primeira vez, a estar aqui fazendo sua inscrição em nosso canal, dando o seu like, ativando o sininho, para que assim, quando novos vídeos nós estivermos postando novos vídeos, você possa aí receber a notificação para estar aí também vendo esses vídeos. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Meu nome é missionária Luciane Neto Faria, sou de Juiz de Fora, da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria. E aqui estou, que como você também, amo aprender a palavra de Deus, tenho um grande zelo pelo estudo da palavra e, claro, nós amamos a Escola Bíblica Dominical e nós nos reunimos com amor e para aprender essa palavra. Quero aqui te convidar a nós fazermos uma oração para assim iniciarmos mais uma lição para a glória de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, te louvamos, Deus, por mais essa oportunidade. Pai, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, todos que estarão conosco, meu Pai, aprendendo de ti esta lição, sabendo que tu és o mestre, sim, o mestre por excelência. Pai, obrigada, abençoe cada escola bíblica dominical, cada igreja, Pai, com comprometimento com a tua santa palavra. Abençoe os teus professores, professoras, superintendentes da escola bíblica dominical, alunos, todos que estão envolvidos, Pai, na Escola Bíblica Dominical. Te peço, Pai, nos orienta nessa aula, que nós possamos aprender mais de Ti. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, gente? Já estamos na lição 11, e o tempo tá passando rapidinho. A lição 11, ela tem por título Missões e a Igreja Perseguida. Nosso texto áureo, ele está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentaram. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8, 9, 13 e 14. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Vamos fazer essa leitura. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. O objetivo da nossa lição é explicar o contexto de perseguição
da igreja primitiva. Apresentar a perseguição cristã na atualidade e mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. O tópico 1, nós vamos perceber que ele vai falar sobre esse crescimento da igreja em um contexto de perseguição. Haja vista que a perseguição na igreja, ela não se orientou-se aqui no século 21. Desde os primórdios da igreja primitiva, nós vamos perceber que ali já se veio uma grande perseguição. Todos nós sabemos que o contexto que estamos aqui lendo vai narrar acerca dentro do livro ali de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver que no nosso cânon da nossa Bíblia, nós vamos iniciar, embora ainda não em sua cronologia coerente, correta, nós vamos ver que ali inicia-se com os evangelhos, diante do cânon das nossas escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo após esses evangelhos, nós vamos ter o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro, como o Evangelho de Lucas, nós sabemos que fora escrito por Lucas. Atos dos Apóstolos foi escrito também por Lucas. E Lucas, ele escreve novamente endereçado a Teófilo, trazendo também as informações acerca do ministério de Cristo. No Evangelho, ele fala daquilo que o Senhor começou a fazer, e agora, no Atos dos Apóstolos, o que o Senhor vai fazer e está fazendo através da vida daqueles discípulos, tá? Nós sabemos que Jesus veio, morreu, né? Foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, passou basicamente, depois da ressurreição, por 40 dias ainda nessa terra, por mais de 500 vidas, né, que foram testemunhas oculares disso, e o Senhor volta ao céu, e quando ele volta à destra de Deus, nós vamos ver que é a descida do Espírito Santo. Então, quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos no capítulo 1, nós vamos perceber que Lucas, ele vai descrever acerca da ascensão do Senhor, retornando ao céu. Já no capítulo 2, nós vamos, Atos dos Apóstolos, ele vai narrar acerca do quê? Da descida do Espírito Santo. Da descida do Espírito Santo. Quando nós vamos ver no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que vai falar de Pedro, João, ali, né, curando aquele coxo na porta daquele templo. No capítulo 4, já vai falar de Pedro e João sendo presos e ali enfrentando o Sinédrio, porque eles tinham ali curado este homem coxo na beira, né, na porta desse templo. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, vai falar acerca de Ananias e Safira, aqueles que tentaram enganar a Deus, eles venderam ali as suas posses e retiveram o dinheiro e ainda confirmaram essa mentira na frente do apóstolo. E nós vamos ver que tanto Ananias e como Safira, eles foram mortos. Mas o que acontece? Depois que a igreja primitiva surgiu, nós vamos ver que ela teve um grande crescimento. Se nós olharmos a primeira, depois do batismo, em Atos 2, depois do batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver Pedro se levantando para pregar a palavra, e nessa ministração 3.000 almas recebem a Cristo. Ou seja, nós estamos percebendo o crescimento da igreja, claro, através do poder do Evangelho, a palavra anunciada, vidas resgatadas pelo poder dessa palavra. Então, nós estamos vendo ali que há um crescimento na igreja. Quando nós vamos ver no capítulo 6, ali é necessário a esta igreja o quê? Está instituindo diáconos. Ou seja, enquanto os apóstolos estavam ali cumprindo o ofício, precisava também de alguns ajudantes. Por quê? Porque na época havia, vai dizer assim o texto, que havia aqueles helenistas e também os hebreus. E esses helenistas estavam ali
pedindo uma postura dos irmãos acerca de algumas situações. Algumas citações vai falar sobre o tratamento com as viúvas, né? Algumas coisas que precisavam ser resolvidas, né? E definidas naquele meio, sendo que os apóstolos ali, os discípulos, eles já estavam ali também bastante comprometidos com outra parte da obra, digamos assim. Quando nós vamos ver o termo helenista, nós cremos que possivelmente se falava de judeus que falavam grego, de judeus que vieram de outras localidades para ali estarem inseridos. E nós vamos ver que os hebreus eram aqueles que tanto falavam a língua grega e também eles também falavam bastante ali do aramaico. Então houve essa situação aonde os apóstolos acharam por bem definir homens para estar ajudando nessa obra. A Igreja de Cristo, nós vamos perceber aqui que ela sempre teve uma organização. A igreja primitiva, embora estava iniciando, mas a Igreja de Cristo, ela nunca foi desorganizada. A obra de Deus, ela sempre foi feita com coerência, afinal, é a luz do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que ele foi necessário para que eles pudessem atender a obra, afinco, com vigor, cada um ali fazendo uma parte. Nós vamos ver que teve ali toda essa organização, porque a obra de Deus, ela é organizada. Os membros na casa do Senhor, eles são organizados, cada um que concluindo o seu ofício. Então, nós vamos ver que tem esse crescimento, né? E eles precisam o quê? De estar levantando diáconos. Eles vão estar levantando 7 homens. Na realidade, são 7 diáconos. E esses diáconos, a Bíblia é bem clara. Atos, né? Vai falar ali. São 7 diáconos. Temos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que era até um prosélito de Antioquia. E nós vamos ver que dentre esses, o diácono que nós vamos estar falando, dentre esses 7, que nós vamos estar falando bastante, que é Estevão. E é interessante que quando eles vão escolher esses diáconos, ele precisa ter algumas características. Aqui citarei quais: boa reputação, ter sabedoria, uma boa palavra e, acima de tudo, ser cheio do Espírito Santo. Então, eles definiram que levantaria homens para estar auxiliando nessas demandas, conforme que a igreja ia crescendo, mas irmãos iam ali estar se chegando a cada dia. Então, eles precisam o quê? De organizar, precisam de ajudantes. Só que eles não vão levantar qualquer pessoa, eles vão ver algumas características marcantes para que a pessoa possa servir e ajudá-los nessa obra. Primeiro, uma boa reputação, né? Uma boa reputação. Os obreiros na casa do Senhor são homens e mulheres que são reconhecidos como bons homens de Deus, boas mulheres de Deus. Esses são os verdadeiros, que têm uma reputação. Haja vista porque eles estão ali representando o reino de Deus, o reino dos céus. Então, uma boa reputação, ter sábio, entendimento, sabedoria, ter o entendimento da palavra e, acima de tudo, ser cheios do Espírito Santo. E essas características nós vamos ver que são escolhidos esses 6 diáconos, que eu vou repetir aqui o nome: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que é prosélito de Antioquia, e Estevão. Nós vamos ver que quando eles vão escolher, Estevão agora, ele é um dos diáconos. A palavra diáconos, diaconia, quer dizer servir, quer dizer serviço, ou seja, eles estavam sendo separados para o serviço do Senhor,
para servir ao Senhor. Você vai ver muitas das citações do apóstolo Paulo em algumas epístolas, ele sempre vai dizer, e eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Servo do Senhor Jesus Cristo. Assim, ele se apresenta na epístola que ele escreveu aos Filipenses. Você vai ver Moisés, que foi um grande líder, né? Libertador do povo ali do cativeiro egípcio, que passou vários períodos ali. Nós vamos ver que Moisés é considerado servo, ou seja, aqueles homens, Estevão e mais aqueles 6, foram levantados, foram separados para servir. Porque diaconia, diáconos, quer dizer servir. Está pronto para servir, está pronto para esse serviço. E qual esse serviço? Qual esse trabalho? Qual essa incumbência? É servir ao reino de Deus. Então tem que ter uma boa reputação, tem que conhecer a palavra. Nós vamos ver a defesa de Estevão ali no capítulo 7, que é maravilhoso. Tem que ter uma boa palavra, tem que estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio quer dizer estar pleno, estar sensível ao Espírito Santo, está tomado pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver então que Estevão, ele é este homem escolhido. Ele é este homem escolhido. E é interessante que Estevão, ele é levantado para diácono na igreja ali, primitiva, para estar auxiliando aqueles irmãos, né? Lembrando que o contexto de igreja ali não se refere a templo, mas enfim, vamos dar continuidade, que eu sei que os irmãos entendem bem isso. A questão ali, ele está ali, foi levantado para isso, mas Estevão, ele é cheio do Espírito Santo, que nós vamos ver que através da vida dele, ele faz muito mais. Você vai ver que Estevão, ele é tão cheio do Espírito Santo, e Estevão, então sendo levantado como diácono para prestar serviço, quando nós lemos aqui no livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 8, fala: porém Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes prodígios e sinais, ou seja, e sinais ao povo. Então Estevão, ele prestava um serviço, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele fazia aqui, como diz aqui no texto, grandes prodígios e sinais em meio àquele povo. E é interessante, né? Ver a capacidade. Ele foi levantado como diácono, mas o fato de ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ver que Estevão, ele fazia além. Porque é assim quando nós servimos a Cristo. Deus sempre tem algo novo para nos usar, algo novo para que nós façamos na presença dele. Estevão era assim. Levantaram Estevão junto dos outros diáconos para que eles ali ajudassem também a servir as questões da viúva, mas ele também, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele era usado ali por Deus para fazer em meio àquele povo maravilhas, milagres e proezas em meio àquele povo. E nós vamos ver que o que acontece com Estevão, muitos ali daqueles homens começaram o quê? A perseguir Estevão. Porque ali nós vamos ver que Estevão, ele estava totalmente ali trabalhando com o Senhor, cumprindo o ofício, mas quanto mais Estevão era usado, se levanta contra ele uma grande perseguição. Isso nós vemos nos dias atuais. Nós vamos ver que ali muitos daqueles homens que ali eram chamados, né, alguns da sinagoga chamada dos libertos, né, junto de outros grupos, se levantam contra Estevão. E nós vamos ver que esses da sinagoga dos libertos eram descendentes dos judeus, mas que obtiveram ali a sua liberdade romana. Então, muitos desses libertos, eles tinham as suas próprias
sinagogas. Então esses, o que eles fizeram? Eles se juntaram com outros grupos, né, que são ali os sirineus, os alexandrinos, né, e eles se uniram, né, para caluniar Estevão. Por quê? Porque eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito de Deus que falava através da vida de Estevão. E qual que é o recurso que eles recorreram? Eles recorreram à calúnia. Nós vemos que uma das armas do inimigo é caluniar os filhos e as filhas de Deus. O inimigo, ele usa da calúnia. Uma das estratégias malignas de Satanás é caluniar. E nós vamos ver que eles caluniam Estevão, julgam Estevão, dizendo que Estevão está ali se levantando contra a lei, que ele está trazendo ali novas informações que são contra a lei de Deus, que são contra Moisés, que são contra as coisas de Deus. E ali eles levam Estevão perante o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal dos antigos judeus em Jerusalém. Ali estavam sacerdotes, anciãos e também os escribas. Então eles levam ali Estevão para ali o julgar. E é ali que nós vamos ver que Estevão ele faz a sua defesa de frente do Sinédrio. E nós vamos ver que o texto vai dizer em Atos 6, versículo 15, que quando olham para Estevão no Sinédrio, que o rosto dele está como de um anjo. E o início do capítulo 7, agora Estevão, ele vai se defender. E eu acho lindo para a gente aprender, nós que estamos numa escola, lembra que eu há pouco falei que um dos primeiros critérios o inimigo, ele começa caluniando. Assim também foi como Estevão. E qual é a resposta de Estevão diante a calúnia que o levou ao Sinédrio? E no Sinédrio, ali no capítulo, ele chega no Sinédrio com a fisionomia de um anjo. Muitos olham para ele e vê que ele tem uma fisionomia de um anjo. Quando ele abre a boca no capítulo 7, nós vamos ver qual é a defesa dele. É simplesmente a palavra de Deus. E isso é mais do que um ensinamento. Independente, né, das setas, das armadilhas do inimigo, das calúnias do inimigo, a palavra de Deus, que é a verdade, é o único que coloca, que põe por terra a investida, a mentira de Satanás. Então, Estevão, ele vai fazer uma pregação maravilhosa. Ele vai iniciar desde Abraão. Ele vai falar sobre de Moisés, vai falar do nascimento de Moisés, vai falar do período de Moisés ali no palácio de Faraó. Depois ele vai falar de Moisés já lá no Monte Sinai. Ele vai falar várias faixas etárias da vida de Moisés, entendendo que aqueles homens, né, eles eram apegados ali à lei, então eles têm grande estima ali por Moisés. E Estevão vai falar, e por fim, nessa pregação, Estevão, ele está expondo a palavra no capítulo 7, fazendo uma exposição da palavra, e ele não vai deixar de finalizar esta mensagem falando sobre a rebeldia de Israel contra Deus. E quando ele acaba de expor a palavra, eles não conseguem nem acabar de ouvir Estevão. Então Estevão, ele mostra ali dessa resistência daqueles homens ao Espírito Santo, da resistência à palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E o texto aqui vai dizer que aqueles homens, ao ouvir essas palavras, eles enfureciam, estavam furiosos em seu coração e ainda rangiam os dentes de tanta raiva, ira e ódio contra Estevão. Mas nós vamos ver que Estevão estava cheio do Espírito
Espírito Santo. E quando os homens estão com essa fisionomia, embravecidos contra a vida dele, rangendo os dentes de raiva, Estevão está com os olhos fitos no céu. E nós vamos ver que eles pegam Estevão, eles levam para fora da cidade e ali apedrejam Estevão. E é interessante que o texto, ele vai dizer que Estevão é um servo excepcional, porque enquanto ele está ali recebendo pedrada, ele está com os olhos fitos no céu, e além de tudo, a Bíblia vai dizer que o Estevão, enquanto ele está recebendo essas pedradas, ele dobra ainda os seus joelhos. Aí você pensa, né? Quando uma pessoa está recebendo pedrada, né? Primeira coisa que a pessoa vai querer é se defender. E talvez uma das posturas mais fáceis seja aquela postura fetal, que é a postura que você se encolhe, tentando cobrir o rosto e protegendo essa parte frontal. Mas aqui o texto diz que Estevão, ele fica de joelho no momento das pedradas. E pensar sobre isso, pensar numa dor de uma pedrada, no contexto do que ele estava vivendo. Mas aí a gente vê como aquele homem, ele era cheio do Espírito Santo. Então, Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E nós vamos ver, após a morte de Estevão, ele vai ter as suas roupas colocadas aos pés de um homem Saulo. Sim, é o apóstolo Paulo. Saulo, nós sabemos que é por ele ser judeu, e o nome Paulo da cidadania romana, que é um nome ali grego. Então nós vamos ver nós vamos ver as vestes de Estevão sendo colocado aos pés de Saulo. E o que acontece depois desse primeiro mártir? Nós vamos ver que a igreja começa uma grande perseguição. E ali nós vamos ver que os cristãos, não os apóstolos se mantêm em Jerusalém, mas grande parte daqueles cristãos, grande parte da igreja, eles começaram a ir, alguns ali para a Judéia, outros ali para Samaria. Porém, que meio a essa perseguição, houve uma contribuição, claro, para o anúncio do evangelho, porque embora aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, eles não saíam em silêncio. Eles saíam e iam para outras localidades, mas sempre com a palavra do Senhor na boca, contando para alguém sobre os feitos de Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou e que em breve irá voltar para buscar a sua igreja. Então nós estamos vendo assim, a igreja ela foi dispersada, ou seja, muitos saíram da localidade de Jerusalém, mas ali se houve o quê? Uma grande contribuição para o anúncio do evangelho. Nós vamos ver que a perseguição, ela sempre foi uma realidade da igreja. E uma dessas realidades também é que a perseguição, a igreja nunca deixou de ser igreja na perseguição. A igreja nunca deixou de ser cheia do Espírito Santo na perseguição. A igreja nunca deixou de anunciar Cristo na perseguição. A igreja ela continuou crescendo em meio à perseguição. Nós vamos ver que quantos ali imperadores se levantaram para ali tentar contra a igreja de Cristo. Nós vamos ver que tivemos Nero, que nós cremos que ali foi o período do governante Nero, foi o período do martírio de Pedro, também de Paulo. Nós vamos ver que teve Diocleciano, que foi aquele que enviou, né, João para a ilha de Patmos. Então, a igreja, se nós estudarmos os primórdios da igreja, o início, né, como nós estamos vendo aqui, essa dispersão depois da morte de Estevão, a perseguição. Gente, quando a gente estuda, esmiuça a história, nós vamos ver que foram coisas terríveis. Uma das coisas mais drásticas também foram ali os jardins de Nero, que eles pegavam ali madeira, pegava aqueles cristãos, barruncava eles de óleo durante a noite, acendia eles como
tochas humanas para que Nero passeasse pelo aquele jardim. Então, sempre existiu a perseguição na igreja, sempre surgiu essa perseguição. Nós vamos ver que desde os primeiros séculos, a igreja ela viveu em meio à perseguição, em meio ao martírio. Lembra que a palavra testemunhas no grego, ela predomina também com a palavra martírio. Quando Cristo fala ser-me-eis minhas testemunhas, quer dizer que ser-me-eis os meus mártires, ou seja, Cristo morreu por nós e ele conta que também nós morramos por ele. E não só falemos esse martírio de corpo físico, mas o nosso eu morrer por amor a Cristo, como Cristo se fez pecado por nós. Então nós estamos vendo que não é uma novidade para a igreja a perseguição. Motivo de perseguição não anula a missão que a igreja tem de anunciar o evangelho. Então, com essa perseguição, nós percebemos a igreja crescendo e cumprindo uma missão. O Isber, ele vai dizer assim, que quando a igreja sai ali de Jerusalém, o sal estava saindo do saleiro de Jerusalém para ser espalhado pela Judéia e também por Samaria. Então, nós vamos ver aqui está dizendo aqui o site Portas Abertas, que tem subido, né, tem crescido essa perseguição. Claro que cada país, que cada local tem uma perseguição em sua realidade. Nós vamos ver que mais de 360 milhões de cristãos no mundo estão enfrentando algum tipo de oposição. Então, a perseguição nunca foi uma novidade para os cristãos. Pelo contrário, olha bem, a perseguição nunca foi uma novidade para os cristãos. Pelo contrário, é uma realidade para os cristãos. Agora eu te convido a nós irmos para o tópico 2. O tópico 2, nós vamos ver a perseguição cristã na atualidade. Ou seja, em nossa atualidade, sim, no século 21, nos dias atuais, você vê que da mesma forma que a igreja ela continua vigorosa, firme na missão, a igreja continua também enfrentando perseguição. Então, nos nossos dias atuais, igual eu falei há pouco, cada lugar e cada país tem vivido a sua realidade, mas cada um tem tido uma perseguição dentro dessa realidade, dentro do contexto, das leis do país que está vivendo. Então, nós vamos ver aqui outros países, nós vamos estudar um a pouco agora, falar um pouquinho, mas nós estamos inseridos aqui dentro do Brasil. A palavra perseguição quer dizer prisão, tortura, perda da liberdade. Então, nós vamos ver que em muitos países, em muitos locais, ser cristão é você não ter autonomia até mesmo de escolher o seu trabalho. Estudamos domingo passado sobre a janela 1040, eu falei um pouquinho de uma médica, o testemunho de uma médica está inserida ali dentro do país da China, o que aquela moça passou ali dentro daquele país. Então, nós vamos ver que dentro dos nossos dias há muita perseguição, né? E uma que nós estamos enfrentando aqui dentro do Brasil não é nem da liberdade física, não é somente essa prisão que uns países intentam contra a liberdade física, ou seja, pega a pessoa e aprende. Mas nós estamos aqui no Brasil, estamos sofrendo, estão querendo aprisionar a mente, a nossa mente, principalmente das nossas crianças. O quê? Porque as crianças é a igreja do amanhã? Não. As crianças são a igreja hoje, porque nós cremos que os filhos são herança do Senhor. O que eles serão amanhã serão os missionários,
os pastores, as missionárias, evangelistas serão os que vão atuar como nós atuamos hoje na obra do Senhor. As crianças serão os que vão atuar na obra do Senhor amanhã. Então, eles já são a igreja do Senhor. E amanhã eles estarão, cada um, num ofício, como nós adultos hoje. E o que nós estamos vendo? Essas ideologias que são perseguições, leis que são contrárias à palavra de Deus. O que é ideologias? Ideologias são um sistema de ideias, né? São um sistema de ideias. Nós vamos ver aqui que eles estão com a ideologia do gênero. O que é isso? Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Cada um pode escolher o que quer. E o que a Bíblia diz? Que Deus criou o homem, o primeiro homem, Adão, e da costela de Adão, Deus criou a mulher. Mas o que eles têm feito? É uma perseguição religiosa? Sim, porque eles estão inserindo aos poucos isso nos colégios, a ponto de querer mudar, aprisionar a mente desta geração nessa ideologia, porque o que nos liberta é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma perseguição religiosa é que eles estão tentando tirar o que a Bíblia diz não, eles estão querendo colocar como sim. E muitas das vezes estão atingindo as nossas crianças. Por que as nossas crianças? Porque são os obreiros que vão atuar na obra do Senhor no amanhã. São a igreja de hoje que nós temos como pais, como adultos, de protegê-los. E são os obreiros de amanhã que estarão ali servindo na casa do Senhor, na obra do Senhor. E eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Então nós estamos vendo que aqui tem essas ideologias aonde o menino pode se considerar uma menina se assim desejar, só que não tem respaldo, nunca terá bíblico. E é interessante isso, uma refutação tão importante, que Deus criou o homem e a mulher, e é somente desse contato da união homem e mulher que é a multiplicação da humanidade. Então nós estamos vendo que cada ambiente, que cada país, há um tipo de perseguição religiosa. E a nossa, que está uma das que está atuando dentro do nosso Brasil, é uma dessas ideologias que eles têm tentado colocar na mente das nossas crianças, tentado aprisionar a mente das nossas crianças, mas nós estamos aqui em defesa da nova geração e dizendo a palavra de Deus, ensinando a esta geração o que a palavra do Senhor ela fala. E ainda estamos ali dentro desse artigo, né? Desse 5º artigo da nossa Constituição de liberdade, de ter essa liberdade da expressão religiosa. Mas se nós olharmos bem, em meio a tantas religiões, né, que dizem ter no Brasil, o cristianismo ele é mais perseguido. E assim vai ser até Jesus voltar, porque o cristão, ele prega a verdade. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós estamos ali, unidos à palavra de Deus, é a nossa bússola, é o nosso pensamento, é Cristo. Então vai haver perseguição. Aonde há verdade, há perseguição. Aonde há luz, as trevas sempre vai querer apagar. Mas o nosso Jesus é a luz do mundo que veio para nos salvar. Então, na nossa atualidade, nós temos aí muitos, né? Muitas perseguições. E cada dia vem crescendo. Ainda que bem escondidinho, mas está crescendo de uma forma alarmante. Mas enquanto a perseguição cresce, a gente continua posicionados em Cristo Jesus, a nossa rocha, o nosso Senhor. Também vamos falar um pouquinho de um dos países mais considerados fechados para o Evangelho. Sabe qual país é esse? Vamos lá, é a Coreia do Norte. Este país é um dos países mais fechados para o Evangelho, mais fechado para a palavra de Deus. Olha, lá
todos nós, eu falei na aula passada, é obrigado a idolatrar o imperador deste país. É obrigatoriedade. Fora as leis que eles têm lá. Não pode nem tirar uma fotografia sem autorização. É um país comunista, mas é um país de alta perseguição à palavra de Deus. Os governantes lá se consideram como deuses. Nós vamos ver que muitos têm um dos imperadores ali que morreu, o avô do imperador lá atual, que no dia, né, que faz lá o aniversário, digamos assim, da morte desse imperador, todo mundo é proibido de sorrir, é proibido de falar alto, há várias proibições. Então lá não é um país só comunista, lá é um país que é uma seita religiosa, é contrária a tudo que é de Deus. Para você perceber, corte de cabelo, o corte do cabelo, eles são obrigados a ter um corte específico de cabelo. E eu achei interessante que eu peguei um testemunho no site da Portas Abertas de uma irmã dentro ali da Coreia do Norte, né, uma missionária, claro que é um nome fictício, né, de uma missionária. E essa missionária, ela conta que acharam a Bíblia dela, queimaram a Bíblia dela, e ela foi exilada para um vilarejo, porque o cristão, você é cristão, e manda para esses vilarejos. Nesses vilarejos não tem muita alimentação, apenas umas ervas que eles podem se alimentar delas. Há grande fome, há muitos doentes ali, gente, tudo por ser cristão, tudo porque amam a Cristo, tudo porque não renunciam a Cristo. Então eles são tirados da sua vida, enviados para estes lugares ali, esses vilarejos, para trabalhar arduamente, com pouca comida. E o testemunho dessa missionária Bae, dessa mulher, ela vai dizer que em meio a pouca alimentação, em meio à falta de remédios para atender, e ela vai dizer uma coisa que eu achei linda, que nos ensina muito, aqui nós que estamos aqui no Brasil, claro, lidamos com uma perseguição diferente, mas retratando ali pelo país da Coreia do Norte, gente, olha o que essa missionária lá, ela diz, que embora ela não tenha muito o que comer, embora os cristãos ali lançados naquele vilarejo, né, pelos líderes daquele país, pela perseguição religiosa, embora eles não tenham muito alimento, se alimentam muito pouco, apenas de ervas, embora eles ali, muitos estão doentes, não têm um atendimento médico, não têm remédios, embora isso tudo, sabe o que ela fala, gente? Ela diz assim: mas todas as manhãs, ao abrir os meus olhos, eu sinto a presença do Senhor. Gente, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Esse é o testemunho que ela falou, que meio a tudo, e muitas das vezes, vamos aproveitar que a gente está na aula, né? Muitas das vezes a gente para por tão pouco, a gente desiste por tão pouco, a gente não quer mais fazer a obra. Que vergonha, sabe? Que às vezes, quando a gente lidar com essa realidade de um país, de missionários, de irmãos, nossos irmãos e nossas irmãs que estão em outro país e ali na escassez, sem alimento, doentes, mas eles glorificam, porque todas as manhãs, quando abrem os olhos, sentem a presença do Senhor. Então, nós vamos perceber que a Coreia do Norte é um dos países mais fechados. Ali nós vamos ver aqui que muitas pessoas, 3 milhões de pessoas ali, são mortas pela fome. É um quadro mais do que desastroso. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar em oração para nossos irmãos e nossas irmãs que estão ali
debaixo de sol, debaixo de lua, com comida ou sem comida, doentes, sem medicação, mas estão ali, firmes no Senhor e cumprindo a missão. Agora, te convido a ir para o tópico 3. No tópico 3, nós vamos falar aqui como então ajudar essa igreja perseguida. E nós vamos ver aqui que nós precisamos então iniciar conhecendo a gravidade da situação. Nós estamos vivendo um dos períodos de grandes informações. Vários veículos, de informações via rádio, via TV, WhatsApp, redes sociais. E nós vamos ver que meio estamos tendo em nossos dias atuais grandes veículos de informação, nós estamos vendo ali uma falha, lamentável falha, de quê? Do que as mídias sociais, as mídias internacionais, elas não divulgam esses relatos. Não é tão clara sobre esses relatos. Haja vista que aqui está se tratando de coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós precisamos conhecer essa realidade. Nós em questão, a igreja brasileira, as demais igrejas, em outros países, nós precisamos nos atentar para esses acontecimentos, para que nós possamos o quê? Ajudar, nos envolver mais nesta obra missionária, na ajuda dessa igreja primitiva. A falta de conhecimento nos faz ser omissos na missão. A falta de conhecimento nos faz ser omissos à missão. Então, nós precisamos o quê? Conhecer essa gravidade. Precisamos nos manter informados dessa realidade tão dura que está acontecendo, como nós nos informamos do período de Estevão, do período da igreja primitiva, como muitos de nós estudamos a história da igreja, não podemos também deixar de perceber o que acontece nos nossos dias atuais, do que está acontecendo nos dias atuais, dos níveis de perseguições, das coisas que andam acontecendo, mesmo que ainda fora do nosso país. Nós precisamos conhecer a gravidade dessa situação que está acontecendo. Aqui vai dizer, por exemplo, sites como a Sename. O que é essa Sename? Quer dizer exatamente o quê? É a Secretaria Nacional de Missões. Nós vamos ver sites como Portas Abertas, Voz dos Mártires. Então, nós precisamos nos posicionar, nos despertar para conhecer a gravidade do que está acontecendo, do que os nossos irmãos, do que nossas irmãs estão passando. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos presos como se tivessem presos juntamente com eles, dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. A Bíblia também fala que alegrei-vos com o que se alegram, chorai-vos com o que choram. Então nós precisamos estar inseridos, perceber, sentir essa dor dos nossos irmãos que estão sofrendo coisas que para o nosso contexto são imagináveis para nós, mas pais, mães, filhas, filhos que estão ali sofrendo. Então, nós não podemos nos anular. Nós não podemos ser ignorantes a esta informação. Nós precisamos o quê? Estar ali atento a essas situações. E outra questão, então, se a gente precisa conhecer, nós vamos nos envolver, entender essa gravidade. Então, agora eu vou orar para essa situação. Orar pelos missionários, para que Deus o quê? Dê força, para que o Senhor venha ali guardando,
porque eles precisam ali receber o renovo de Deus a cada momento, porque cada um está enfrentando uma realidade, um tipo de perseguição. Nós vamos ver, pedir a Deus para dar o livramento. Nosso Deus é o Deus do livramento. Lá no Salmo 68, versículo 20, vai falar do Deus, né, do nosso Deus, que é um Deus que livra, que guarda. Então, quantos perigos eles estão passando no meio desses países aonde eles não têm legalidade para professar a sua fé, aonde são ameaçados, mas Deus tem dado livramento e Deus conta com a oração da igreja. Outra questão também, nós temos que orar pelos perseguidores também. Sim, para que eles o que? Se convertam. Nós precisamos orar pelos missionários no campo e também pelos perseguidores que estão perseguindo esses missionários. É uma incumbência da igreja. Você vê, nós falamos um pouco ali das roupas de Estevão, depois do apedrejamento, do martírio, ser colocado ali aos pés de Saulo. Você imagina o impacto, porque foi através ali desse martírio de Estevão que Paulo vai pegar cartas para querer ir ali até Damasco, para pegar aqueles crentes que foram dispersos para lá. E é ali no caminho de Damasco que ele tem um encontro com Cristo. Então, querendo ou não, quando Saulo viu o martírio, né, foi ali, viu aquele martírio de Estevão, algo ali impactou ele também. Então, nós vamos dizer que quando ele encontra com Cristo, tem esse encontro no caminho de Damasco, nós vamos ver que ele tem a sua vida transformada. Então, nós cremos que como Saulo, ele era perseguidor, e ele teve um encontro com Cristo, nós precisamos orar para os perseguidores também, desses países que são tão fechados, para que eles também tenham um encontro com Cristo. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreve, no capítulo 5, do 43 e 44, fala que a gente precisa orar pelos nossos perseguidores. Jeremias 29, 12 também vai falar sobre isso. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Marcos escreveu, capítulo 9, versículo 29, também vai falar sobre isso. Então, nós precisamos o quê? Conhecer a situação, orar pela igreja, pelos missionários no campo, pela igreja do Senhor, e nós temos que ali orar pelos aqueles que perseguem. Ou seja, nós precisamos estar envolvidos com a causa de missão. Não podemos ficar ignorantes, pois a ignorância, ela tenta anular a missão. Então, que nós possamos compreender e entender para que nós possamos ali impactar essa geração pelo poder do Evangelho. Nós vamos ver que a oração, ela é tão importante, que o próprio nosso Jesus, ele orou. Jesus orou quando Lázaro ia ressuscitar, para ressuscitar ali Lázaro, capítulo 11 de João. No Getsêmani, Jesus orou. Nós vamos ver na cruz do Calvário, o Senhor orou. Em Mateus 6, o Senhor nos ensinou a orar. Então, Cristo em seu ministério sempre nos mostrou, através das suas orações, que ele sempre fazia, da importância de nós estarmos orando e buscando ali no Senhor. E também, agora, se envolva com a causa da igreja perseguida. Nós estamos vivendo em tempo que nós estamos, isso eu digo, dentro do cristianismo, aqui no Brasil, nós estamos passando por muitas distrações, muitos congressos, muitas festas, muitos encontros, muito tudo e muito pouca reunião de oração. Uma das reuniões que muitos estão ali desfalcadas é do estudo da palavra e também da oração.
Então, nós precisamos nos envolver com a causa da igreja, mas para que nós nos envolvemos com a causa da igreja perseguida, a gente precisa nos posicionar verdadeiramente mediante essa missão. Então, quando nós nos envolvemos, quando nós oramos pelos cristãos perseguidos, nós vamos nos envolvendo mais nesta missão. Nós vamos tendo uma claridade, um entendimento maior das coisas que estão acontecendo lá fora, das coisas que muitas das vezes estão acontecendo no nosso meio. Acaba que a nossa ótica espiritual, nosso discernimento espiritual, ele vai ficando mais aguçado. Então, através da oração, nós vamos nos envolvendo nessa missão, nós vamos sentindo em nosso coração a dor desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs que estão ali passando várias situações, mas tudo por amor ao Evangelho. Nós precisamos de sair dessa zona de conforto, desse Evangelho que nos deixa tão confortável, um Evangelho do século XXI gritante, aonde parece que ser cristão é ter os bens dessa terra, é ter carro. Não, ser cristão é ter um caráter de Cristo, ainda que independente da situação financeira, é ter um caráter de Cristo. E é isso que o Senhor conta conosco, a semelhança, para que nós voltemos, essa imagem e semelhança de Deus é do nosso caráter moral, como um caráter de Cristo. Então, nós precisamos nos envolver na causa da igreja perseguida. Quando será que estamos orando pelos nossos irmãos que estão ali passando privações, que estão ali passando situações difíceis? Muitas das vezes as nossas orações só remetem àquilo que nós queremos receber de Deus. Então, o Senhor Jesus fala: amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos nos posicionar e orar para a igreja perseguida. E a perseguição, ela aqui, para nós, no contexto onde estamos, ela está cada dia ficando mais clara. Então, que nós possamos o quê? Nos despertar, nos posicionar, orar, se envolver, para que nós possamos falar, anunciar, diante do altar da graça de Deus, falar sobre a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que aí estão sofrendo, valentes do Senhor, como Estevão, cheios do Espírito Santo, num ambiente tão hostil, mas ainda tão cheios de Deus, tão ali com comunhão com Cristo, tão entregues ao Senhor Jesus. Que nós possamos ver as histórias, né, os fatos do início do cristianismo e ver a dimensão da fé desses homens e mulheres de Deus que fizeram história. Cristãos, aqui diz, mais empenhar, as histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Então, a fé verdadeira, nós precisamos voltar à fé verdadeira, que essa experiência, que esse estudo, que essas informações tão ricas que nos foram tragas nessa aula, que nós possamos ali ter uma fé verdadeira, que nós possamos nos posicionar diante da perseguição, que é uma realidade da igreja. Nossa conclusão: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus, em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia
pela obra missionária, principalmente pela igreja primitiva. Louvado seja Deus que tem nos ajudado e nos sustentado. Eu quero aqui te convidar para nós fazermos aqui uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus amado, te glorificamos, te adoramos por tudo que tens feito, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu Espírito Santo. Pai, eu oro pela igreja perseguida, por irmãos e irmãs que têm passado provações, limitações, tudo por amor a ti, por amor à tua palavra. Pai, peço, Senhor, que dê força, Senhor, que o Senhor venha guardando, sustentando, dando livramento aos teus filhos e às tuas filhas. Eu oro também, Deus, para que nós, como cristãos, inseridos aqui no Brasil, abramos a nossa mentalidade, o comprometimento de orar pelos teus filhos e as tuas filhas, os nossos irmãos que estão ali sofrendo, pais que estão ali sofrendo, mães que estão sofrendo, filhos que estão sofrendo, mas que têm uma fé tão firme que são capazes de negar verdadeiramente a si mesmo para estar com o Senhor. Senhor, dá força, nos dá força, Pai, para que possamos a cada dia orar mais e mais pelos missionários, pela igreja na perseguição. Pai, aumenta a força, renova, é o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Gente, humildemente, eu trago para vocês mais uma aula, lembrando que é somente Cristo, sim, somente Jesus Cristo, que é o nosso mestre por excelência. E ele tem compartilhado com muito amor a sua palavra para conosco. Então eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, claro, de forma voluntária, a dar aí o seu like, a se inscrever, né, como eu já falei, e ativar o sininho para quando nós colocarmos mais vídeo, vocês forem notificados. Quero deixar um abraço a todos vocês envolvidos na Escola Bíblica Dominical e falar para você, se sua igreja não tem Escola Bíblica Dominical, comece a orar, porque é um trabalho muito importante, onde os alunos de Cristo se reúnem, claro, para aprender com Cristo. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula. Aprove o Senhor. Paz do Senhor, gente.